Bom, pessoal, iniciando a secção agora de dízimas periódicas e fração geratriz, inicialmente iremos falar sobre dízima periódica, tá bom? Quando é que acontece uma dízima periódica? Quando acontece uma repetição de números, periodicamente. Por exemplo, aí vocês têm dois tipos de dízima periódica. Tem a dízima periódica simples e tem a dízima periódica composta. Tá bom, pessoal? Aqui na dízima periódica simples, está se repetindo aqui o número 49, tá bom? Vocês podem ver que o 49 está se repetindo. Então, isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de período. Período, periódica. Coloque aí, período, tá bom? É o número que está se repetindo, tá bom, pessoal? Sendo que outra representação seria essa daqui, ó. Outro exemplo, 0,6666. Tá bom, pessoal? E aí, qual seria o período aqui, pessoal? O número 6, que é o que está se repetindo, tá bom? Vocês estão entendendo aí o conceito de dízima periódica simples? Tá certo, pessoal? Não é lindo isso? Não é fácil? Tá certo? Então, vamos lá. Professor, e quando é que a gente tem uma dízima periódica composta? Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo esse número 2 aqui? Ó, esse número 2 eu chamo ele de intruso ou metido, certo? 90% das vezes eu chamo ele de metido. Por quê? Porque é ele quem torna a dízima periódica composta, tá bom? Porque ela está compondo aquele período, tá certo? Então, se a gente tem aí esse número aí, que é 1,24 ou 1,2494949, qual é o período, pessoal? Aqui é o 49. E quem é o metido aqui na história? Porque o 49 é quem está se repetindo. Quem é o metido é o número 2. Então, o 49 é o período e o 2 é o metido. Eu chamo ele de metido, tá certo? É ele quem torna a dízima composta. Anote isso aí, tá certo, pessoal? É ele quem torna a dízima composta. Outro exemplo, ó. A gente tem aqui 1,4, aí 21, 21, tá certo? Você pode perceber que o 21 ele está se repetindo. Então, o período aqui, pessoal, é quem? O 21. E quem é o metido? É o número 4, tá bom? Então, essa é a diferença entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. A partir de agora, a gente vai entender como é que a gente pode calcular ou saber uma fração geratriz. Isso é importante demais para você que vai fazer concurso, tá bom? Isso vai cair nessa prova aí agora, tá certo? Então, preste atenção. Então, pessoal, o que é uma fração geratriz? A fração geratriz é aquela fração que antecede a formação daquela dízima. Por exemplo, a gente tem aí 0,66666. Aí a gente tem uma dízima periódica simples, tá bom? E aí como é que a gente sabe qual seria a fração que originou aquela dízima periódica? Eu vou ensinar um macete top para vocês, tá bom? Para vocês ganharem tempo na prova. E esse macete é importante demais. Então preste atenção. Ó, eu tenho aqui, pessoal, quem é o 6? É o período, não é? Não é o 6 que está se repetindo, o 6 é o período, tá certo? A gente faz o seguinte, ó, o 6 é o numerador, é o que está em cima, tá certo? E sempre que a gente tiver uma dízima, a gente vai assimilar com o número 9, tá bom? E aí a gente vai colocar assim, ó, 6 sobre 9, certo? Isso daqui, pessoal, significa a fração que originou essa dízima, ou seja, que é a fração geratriz. Isso daqui é um macete top, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui, macete. Macete imoral, esse macete aqui, tá certo? Imoral de verdade. Professor, e se fosse dois números se repetindo? Aí ficaria assim, ó, aqui não está 0,353535, o período compõe quantos números aqui? 2. Então fica 35 sobre 99, tá bom?
Tudo bem, pessoal? Então, na dízima periódica simples, para a gente encontrar a fração geratriz, a gente conta quantos números tem ali no período e divide por 9. Então, vamos comprovar que a gente está certo. Ó, 6 dividido por 9, se você for dividir aí, vai originar 0,66666. A gente poderia simplificar aqui por 3, né? Ficaria 6 dividido por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. 3 dividido por 2 vai originar essa dízima periódica aí. Tá bom, pessoal? Essa dízima periódica simples. Já aqui embaixo, pessoal, ó, 35 por 99 vai originar essa dízima aqui. 0,35. Pode fazer aí em casa. No papel, na calculadora, certo? 0,35 e aí teve a formação da dízima periódica. Tá bom, pessoal? Então entenderam, não foi? Olha só, a gente vai fazer mais exemplos, mas só recapitulando. A gente pega quantos elementos tem ali no período e divide pelo número 9. Se tiver 2 elementos, coloca 2 9 embaixo. Tá bom, pessoal? Então vamos embora. Próximo exemplo aqui, ó, questão 3, tá bom? Exemplo 3. A gente tem aqui 1,44444444. Ou seja, a gente tem a formação de uma dízima periódica. Pessoal, qual é a parte decimal aqui? É 0,444, né? Quando tiver um número na frente da dízima periódica aqui, a simples, né? Tiver um número aqui no lugar do zero, você faz assim, você separa, ó. Olha como é simples, mais 0,4444, não é? Pessoal, quem é o período aqui? É o número 4, não é? Vocês concordam comigo? Então, isso daqui é a mesma coisa de o quê? 1 mais 4 sobre 9, não é? Então, lembrando aqui, ó, sempre que tiver um número no lugar do zero, antes da vírgula, você vai isolar aquele número e vai somar com a parte decimal, tá bom? Então, nesse caso aí, como a gente tinha um número 1, a gente fez 1 mais e o restante aí que somaria com 1, que era 0,44444. Qual é o período? O número 4, um elemento, por isso fica só 4 sobre 9, tá bom? Que fazendo aqui, pessoal, bem simples, outro macetinho simples para vocês, eu vou pegar aqui o piloto vermelho, tá bom? A gente faz o que aqui, pessoal? Multiplica, outro macete, depois soma. Tem que olhar qual é o sinal que está aqui. Se tiver subtraindo, vai subtrair. Então, 9 vezes 1 é 9, mais 4, 13. 13 dividido por 9 vai dar essa dízima aqui, ó. Pode testar aí em casa, 1,44444. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí a formação de uma dízima periódica simples com um elemento aqui no lugar do zero. Tá bom, pessoal? E aí aqui no número 4, pessoal, como é que a gente faz aqui? Hein? Chega, pessoal, peraí. 9 vezes 1 é 9, certo? Opa, foi mal, pessoal. Acabei de desconectar meu microfone aqui sem querer. Tava recolocando aqui, tá? Sem querer, desconectei. Tá bom? Problemas técnicos, não é? Então, pessoal, aqui na questão 4, certo? A gente tem o seguinte, 0,35555555. Vamos lá. Que tipo de dízima é essa, pessoal? Olha só. Aqui o período é 55, não é? Que está se repetindo. Sendo que a gente tem uma coisa interessante aqui, ó, esse número 3. Esse número 3 aqui, pessoal, ele é o quê? É o metido, não é? Ele é o metido. Sempre que a gente tem um metido, pessoal, a gente tem o quê? Uma dízima periódica composta, tá certo? A gente olha o período, que aí que é 55, certo? Tá se repetindo. E o número que está antes do 55 é o que está diferente, que não está se repetindo, ou seja, ele é o metido, tá bom? Ele é o metido da história. Então vamos resolver, vem para cá. Olha só, agora que a gente sabe que a gente tem esse metido aqui, certo? O que que a gente faz nesse tipo de dízima aqui? Vamos lá. Primeiro passo, qual é o número formado aqui, pessoal? 35, não é? O número as primeiras casas aqui, sem ter repetição. Então a gente vai repetir as primeiras casas sem repetição dos outros números. Então a gente coloca aqui 35.
certo? E aí fica 35 menos o metido, que é o 3, certo? Dividido, certo? Aí a gente vai olhar, ó. Aqui, pessoal, a gente tem quantos números no período? Quantos números se repetindo aqui? A gente só tem um, né? Que é o 5, 5, 5, 5, 5. Não é o 55 que está se repetindo. É apenas o número 5. 5, 5, 5, 5. Certo? Então, no período aqui, para cada um número no período, a gente tem um número 9. Certo? Tudo bem, pessoal? E para cada um metido, a gente tem um 0. Tá bom? Então, para cada um metido, a gente tem um 0. Opa, vou apagar aqui que ficou feio. 0, certo? E para cada um período, um elemento, não é? No período, vou apagar aqui que ficou pequeno demais para vocês lerem. Para cada um elemento no período, a gente tem o quê? Número 9, certo? Então, recapitulando aqui a questão, vamos terminar ela primeiro. 35 menos 3 dá 32. 32 sobre 90, tá certo? E 32 sobre 90, simplificando aqui, pessoal, por 2 dá o que? 16 sobre 45. Se a gente for dividir 16 por 45, vai dar essa dízima aí, ó. 0,3 e o 5 se repetindo, tá bom? Então, recapitulando a questão aí, pessoal. Dízima periódica composta. A gente identificou aí o intruso, o metido, tá bom? Para cada um metido, a gente tem o quê? 0, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. A gente identificou aí o metido e após o metido, o período era do número 5 se repetindo apenas uma vez. E aí, o que a gente fez? O primeiro número sem a repetição, que é o 35, a gente pega o 35 e subtrai pelo metido, que é o 3, certo? E aí ficou aqui, ó, 35 menos 3 dividido por... Para saber a divisão, por quem vai ser dividido, a gente faz. Tem quantos números no período? 9, certo? Por que 9? Porque só tem um número no período. Aqui, ó. Tá? O 5. E tem quantos metidos aqui? 1. Então fica só um 0. Tá certo? E aí a gente fez a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Tá bom, pessoal? Então vamos para mais um exemplo para a gente ficar craque no conteúdo. Bom, galera, essa próxima dízima periódica, vocês podem ver que ele deu aí 0,4828282. Então a gente já identifica que o período é o número 82, né? Ou seja, a gente tem dois elementos aqui. E o intruso, o metido, é o número 4, tá bom? Então como é que a gente vai formar essa fração geratriz aqui? Primeiro a gente pega o número sem a repetição. Ou seja, qual é o número sem a repetição aqui? Vamos lá, 4, 8, 2, 8. Então, a gente para no número 2, certo? O número completo sem a repetição. Então, a gente faz igual a 482 menos o metido. Quem é o metido? É o número 4. Dividido, aí a gente olha, tem quantos elementos no período? 2, que é o 8 e o 2. Então, a gente coloca 99. E tem quantos metidos? 1. Então, só um 0. Então fica, pessoal, ó, 482 menos 4, que é 478, dividido por 990, tá bom? Esse resultado aqui, pessoal, simplificando aqui, vai ficar 239 sobre 445 por 2, né? Que vai ser igual a essa dízima periódica composta, 0,4, se você for dividir aí, 82, 82, 82, 82 e por aí ao infinito e além. Tá bom, pessoal? Então, a gente viu aí a formação de uma fração geratriz de uma dízima periódica simples ou composta. Eu ensinei um macete que vale ouro para vocês, vai adiantar muito na sua prova, tá certo?
Então vamos embora que a gente não pode parar. O concurso está mesmo aí, né? Vai acontecer, então vamos lá.